Se você pudesse comer suas palavras, como estaria seu estômago? Eu sou a Bia De Luca, sou a sua terapeuta vibracional. Vem comigo. Se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todos os conteúdos, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o poder da sua palavra. Vamos fazer uma reflexão antes de qualquer coisa. Imagine que a palavra é uma comida. Imagine que você come suas palavras todo dia. Como você estaria? Você seria uma pessoa saudável? O que você estaria comendo? Você estaria comendo muita proteína, muito carboidrato, muita gordura, muita bobagem? Estaria fazendo isso? E como será que estaria o seu corpo? E a sua mente? E o seu espírito? E suas emoções? Porque vocês sabem que a alimentação, ela interfere em tudo, não é? Então vamos lá. A palavra é a mesma coisa. Se você fala muito palavras negativas, é como se você estivesse comendo toxina o tempo todo. Se você tem o costume de falar palavras positivas, é como se você estivesse comendo comida saudável e nutriente o tempo todo. Qual que você prefere? Ai, Bia, mas é muito difícil, eu já estou acostumada. É verdade, você está acostumada a tomar refrigerante, você está acostumada a comer açúcar, você está acostumada a comer salgadinho, não está? Desacostuma. Você não quer levar uma vida saudável? Então a gente tem que implantar hábitos saudáveis. Então eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tem uma pesquisa do Dr. Masaru Emoto, que é um cientista japonês já falecido. Eu tive aula com ele, eu tenho todos os livros dele, inclusive autografados por ele. Eu tenho o aparelho dele, importado do Japão, que imprime na água a frequência vibratória. E eu vou explicar o que ele fez. Ele estudou muito tempo a água. E ele quis entender o seguinte, que a água, como que a água se comporta perante a palavras, perante a sentimentos, emoções, pensamentos, mas nós vamos falar sobre palavra agora, tá? Então, o que que ele fazia? Ele pegava uma água, expunha a água agente externo, uma palavra, por exemplo, então pegava a água de um rio, água de uma torneira, né, uma água potável e expunha a determinadas palavras, né? Congelava o cristal e fotografava. Gente, essa pesquisa é maravilhosa, é a coisa mais incrível, tá? Depois vocês colocam Masaru Emoto, vocês vão ver, tem muita coisa na internet. Ele percebeu o seguinte, quando as palavras expostas, colocavam palavras inclusive grudadas no frasco da água, né? As palavras eram palavras com uma frequência vibratória elevada, ou seja, palavras de alegria, amor, gratidão, perdão, compaixão, alto astral. A água, o cristal se transformava num diamante, num cristal maravilhoso, né? E ao mesmo tempo, quando as palavras proferidas e escritas eram palavras negativas, palavras de ódio, de raiva, de tristeza, de culpa, de vergonha, não importa, ou palavrões, né, que a gente está muito acostumado a falar, o cristal se deformava completamente, né? Quase que se destruía, ou seja, alterava completamente a estrutura molecular da água. Ele provou que a gente consegue alterar pelas palavras a estrutura molecular da água. Agora me diz uma coisa, um ser humano, quando ele é bebê, ele é feito mais de 80% de água, né? Depois vai crescendo, perde um pouco, mais 70, 50, idoso 50 para cima. Mas me diz uma coisa, a gente não é feito? Olha do que você é feito de água, seja 70%, 80%, 50%. O que você está fazendo com a água do seu corpo? Falando palavrão, falando palavra de frequência vibratória baixa. Para quê? É a mesma coisa que engolir o tempo todo toxina. Ter uma alimentação absurdamente tóxica, tá? Então, o que eu sugiro? Comece a prestar atenção nas coisas que você fala, para ir mudando de hábito e inserir na tua vida palavras mais leves, mais
mais bonitas mesmo, né? Mais amorosas, e aí sim a gente vai para o pensamento e para a emoção. Primeiro a gente vai cuidar do comportamento, né? Começou a falar, pensou no que vai falar, começou a falar, pera, já para e substitui por alguma coisa. Então, no início, soltou um palavrão, faz o seguinte, em seguida, solta uma palavra maravilhosa, tá? Amor, gratidão, né? Isso aí, perdão, faz uma coisa assim, para depois começar a mudar o hábito e não mais falar esse tipo de palavra, tá legal? Essa era a minha dica de hoje.